É possível dar aulas de pole dance mesmo começando do zero através do método? Por exemplo, você nunca tinha feito pole antes, aí você aprendeu a praticar, aprendeu a ensinar, ao mesmo tempo já colocando a mão na massa. É possível? É completamente possível, prof. É possível com todo o preparo que a gente tem. É claro que, por exemplo, eu mesma não sou a melhor aluna assim, em flexibilidade. If you feel you're sinking, I will jump right over into cold water. Boa tarde a todas que estão aí, a todos que estão nos assistindo. Este é o quadro de Frente com Raquel, com a prof. Raquel, e eu vou entrevistar hoje a nossa primeira convidada, a prof. Stephanie, oi, tudo bem? A prof. Stephanie. Gente, eu não sei se vocês sabem, né, mas eu ensino mulheres a dar aulas de pole dance do absoluto zero. E a Stephanie, ela é minha aluna, começou aqui comigo, e do absoluto zero, ela já começou a ministrar as aulinhas dela. E aí hoje a gente marcou esse bate-papo, né, Stephanie? Isso mesmo, aham. Para nós falarmos sobre como é a experiência de dar a sua primeira aula, ter a sua primeira aluna em sala de aula. E a Stephanie, ela recebeu uma turminha com 9 alunas. E exatamente ontem foi a primeira aula da Stephanie. A primeira aula que ela ministrou como prof, começando aqui do zero. Então, eu vou passar o microfone para ela e ela vai contar como foi. Fala para mim, Stephanie, como foi a experiência de dar a sua primeira aula de pole dance? Ter a sua primeira aluna, seu primeiro grupo, sua primeira turma. Então, para mim foi uma experiência muito bacana. Eu tive um tempo para me preparar, a Raquel já vinha me preparando. Eu acredito que por conta do método, que é o método único e exclusivo RV, né, que a Raquel ministra e desenvolveu, eu me senti preparada para dar aula para as meninas. Eu tive preparação não só física ali do método, tal, do repertório, mas também de como eu converso com as alunas, como eu me expresso com elas, de ter todo o cuidado de receber a aluna, de fazer ela se sentir presente aqui na comunidade do pole, que quem pratica sabe como é, principalmente aqui no método, é uma das coisas mais legais que a gente tem, que é a vibe das aulas. As meninas são muito conectadas, a gente sempre comemora, é muito gostoso. Então, eu sempre me senti preparada, desde o momento que a Raquel falou assim, vamos dar aula? Eu falei, vamos, prof, vai dar certo, vamos dar aula. E responde aqui para as meninas, que é uma questão que eu sempre ouço. É possível dar aulas de pole dance mesmo começando do zero através do método? Por exemplo, você nunca tinha feito pole antes, aí você aprendeu a praticar, aprendeu a ensinar, ao mesmo tempo já colocando a mão na massa. É possível? É completamente possível, prof. É possível com todo o preparo que a gente tem. É claro que, por exemplo, eu mesma não sou a melhor aluna assim, em flexibilidade, não tenho toda a força do mundo, mas depois que você aprende pedacinho por pedacinho, como a Raquel ministra, e todos os aspectos que envolvem uma aula de pole dance, você se sente completamente preparada, mesmo começando ali do zero, e você consegue sim dar aulas tranquilamente. Muito bom. Por que que eu faço essa pergunta? Porque existe aquele mito de que precisa ser extremamente avançada para dar aulas de pole dance ou ter aí 3, 4, 5 anos de treino como aluna. E existe uma grande diferença, né, Stephanie, entre praticar e dar aulas. Dentro do nosso método, a gente tem um plano de aula, um plano de curso. A prof é desenvolvida e ela entende que cada aula ela vai aplicar determinados movimentos, determinadas transições, todos os elementos aí que a gente inclui do pole dance dentro dessa aula, ela já sabe exatamente o que aplicar. É um passo a passo. Ela recebe uma apostila e dessa apostila ela segue. Ela sabe o que ela passa desde o primeiro dia de aula até o último dia do módulo 1. Então, assim, outra pergunta. Estudando o módulo 1, você estuda o módulo 1 como prof, aprende como verbalizar, como conduzir a aluna,
terminei o módulo 1, posso já ministrar aulas no módulo 1 ou você precisaria estudar todos os outros módulos primeiramente para depois dar aula? Não, você consegue, assim que você termina de estudar o módulo 1, você já está livre para dar as suas aulas. Como a prof disse agora há pouco, além de todo o apoio que a prof dá, né, administrando as aulas para você estudar parte a parte, como conduzir, como conversar com a sua aluna, como ministrar as aulas, a gente também tem a apostila, então você está cercada de recursos. Você vai ter a prof ali, vai ter a apostila, vai ter tudo que você estudou, e assim que você finaliza, você pode dar tranquilamente a aula do módulo 1, já consegue se relacionar muito bem com as suas alunas e você já se sente preparada para começar a dar as aulas. Não precisa estudar todos os módulos para você conseguir assim, começar a dar aula, né? Exatamente. Até porque você terminou o módulo 1 e a gente ministrou, eu te ensinei toda a parte metodológica do módulo 1, do que é ensinar a aluna, e aí ontem você assumiu a sua primeira turma de módulo 1, e aí vamos prosseguir estudando os outros módulos, né? Através de vídeos, através de aulas, e essa evolução ela é constante, ou seja, o que nós estamos querendo dizer aqui? Através do método RB você não precisa fechar aí 4, 5, 6 módulos para depois então dar as aulas. Fechei o módulo 1, consegui executar como aluna, consegui executar como prof, aprendi como falo, como explico, como conduzo, já posso ter a minha primeira aluna na sala de aula. E agora vamos contar qual é a emoção, como é ser a prof, porque ser a aluna você já sabe. Conta para as meninas qual é a sensação de ser a prof pela primeira vez. Então, eu achei maravilhoso. Eu confesso que antes de começar a estudar, eu não imaginava que eu me sentiria pronta, assim, depois que eu terminasse de finalizar os estudos do módulo 1, assim como eu me senti. Então, eu consegui conversar muito bem com as meninas, consegui interagir muito bem com elas. A gente dançou, se conectou com a música, né? Se conectou umas com as outras. E foi muito emocionante. É diferente você ser aluna e depois você virar prof, mas como eu disse antes, eu me senti muito preparada e foi uma sensação incrível. É muito legal você estar ali com elas, aí uma chama você de prof, ai prof, me ensina isso, prof, me ajuda nisso. E é muito gostoso ter essa troca. E tanto eu, como estou agora como prof, aprendo junto com elas, entendeu? Ali no dia a dia, com a turminha, conversando com uma, conversando com outra, mas é uma sensação muito incrível, é muito gostoso. É maravilhoso, né? Sentir o abraço das alunas, sentir a conexão que elas têm, o carinho, né? A compreensão, aquela vontade de aprender, você saber que elas estão ali para te ouvir. Porque, querendo ou não, Stephanie, é uma profissão fantástica, né? Sim. Você trabalhar com a transformação de outra pessoa. E principalmente com algo que você ama, com algo que você adora, que é o polidense. A Stephanie começou aqui comigo como aluna, ela não imaginava que ela ia se tornar uma professora, que ela ia receber esse convite de professora. Antes de você entrar para o polidense, você tinha medos, provavelmente. Todo mundo tem aquele medinho. Meu Deus, o que é o polidense? Como é o polidense? Será que eu dou conta? Né? Esse medo, ele surgiu quando eu te fiz a proposta para você ser desenvolvida como prof do Absoluto Zero e começar a dar aulas? Prof, em parte sim. Em parte deu aquela insegurança, isso de não ser a pessoa mais flexível, não ser muito forte, me deu essa insegurança. Mas assim, como eu confio muito na prof Raquel e eu acredito muito no método assim como ela, eu me segurei nisso, sabe? E conforme a prof foi me ajudando, foi me mostrando cada aula, foi aprendendo, isso foi me deixando bem mais segura. E assim que a gente terminou, antes da gente terminar, na verdade, de estudar o módulo 1, eu já estava bem mais tranquila. A prof me fez entender que não é necessário você ser assim a super flexível, a super forte. Se você consegue suprir
competências, o que você precisa passar ali no primeiro módulo, você já está ok para dar aulas, e depois disso eu me senti muito segura. Aí os medos foram embora. Que bom, Stephanie, eu fico muito feliz, porque esse bate-papo é interessante para a gente conversar com vocês, contar para vocês que vocês não precisam ficar com esse medo, né? A gente não precisa ser extremamente flexível, extremamente forte, como a Stephanie falou. Por quê? Primeiramente, limitações corporais todo mundo tem. Ensinar uma aluna, não necessariamente você precisa ser tão flexível quanto ela. Por exemplo, se você não coloca o pé na cabeça, não vou ser prof de pole porque eu não coloco o pé na cabeça e tem lá a bailarina que puxa o pé na cabeça. A sua aluna tem capacidade? O corpo dela comporta esse tipo de movimento? Ensina para ela. Você vai colocar ela lá, mesmo que você não o faça. Enquanto isso, se apaixone pelo processo e vai praticando e buscando a sua melhora, tanto como praticante, tanto como prof. E assim, eu particularmente assisti a aula da Stephanie, né? Ela vai ministrar aulas aqui com a gente, desenvolver ela como prof para ministrar aulas aqui. E via o carinho das alunas e todas gostaram muito da aula, porque aprende o método e replica o passo a passo, né, Stephanie? Exato. Dentro da aula nós temos lá todo o passo a passo. E aí a emoção de ter a sua primeira aluna, a sua primeira turma, é indescritível. Eu tenho certeza que não só você nunca mais vai esquecer o rostinho das suas primeiras alunas, a sua primeira aula, o seu primeiro dia, como as alunas também não vão esquecer de você, porque você foi a primeira pessoa que desenvolveu com elas a iniciação ao pole dance. Verdade. E o que você diria para quem está nos assistindo, Stephanie, e que talvez queira se tornar uma prof de pole dance, queira aprender a dar aulas do absoluto zero, começar do zero com o nosso método, mas tem medo? O que você diria para elas, para a gente encerrar aqui o nosso breve bate-papo de frente com a prof. Raquel? Assim, prof, para início, se você sente, se o pole toca o coração, assim como toca a gente, assim, quando ele pica assim o bichinho do vício, você não consegue viver sem, isso já é um bom sinal. Se você sente esse amor e você encontrou a Raquel, encontrou o método da Raquel, você está no lugar certo e na hora certa. Se você não se sente completamente preparada, a Raquel vem com o método dela para te ajudar a ministrar aulas, para você se conectar com as suas alunas e poder transformar elas assim como você foi transformada, como a gente foi transformada como aluna. E é muito, assim, é indescritível a sensação. Aprender o método, aprender a ministrar com a Raquel não é uma coisa complicada. Aprender a musicalidade, que é um ponto forte do nosso método, também não é uma coisa complicada. Você se diverte aprendendo e você se diverte ensinando as outras meninas e formando outras polerinas, que é a nossa, que chega a dar um brilho assim no olhar. Saber que você tem um método ali para te apoiar, que tem a prof. Raquel, você aprendeu, está ministrando e logo, logo vão ter outras polerinas por aí, apaixonadas assim como a gente. Exatamente. É a nossa missão transformar a vida das mulheres através do pole dance, né? Aqui na nossa cidade, eu já não consigo mais atender a demanda. São muitas alunas praticando com a gente através do método. E aí eu desenvolvo outras profs, como assim estamos desenvolvendo a Stephanie, começou a dar as aulas, e eu trouxe ela aqui para dizer para vocês que é possível, né? E em breve vocês também terão essa oportunidade, porque eu quero que nesse Brasilzão aí exista mais mulheres apaixonadas e transformadas pelo pole dance. E para isso precisa de profissionais qualificados para ministrar essas aulas. Então, guarde uma frase: aprender a ensinar é diferente de aprender a praticar. E você não precisa ser extremamente avançada para dar aulas de pole dance. Você só precisa de um método. Vamos deixar aí um grande abraço para todo mundo, porque agora a gente vai dar aula, né? Exatamente. E nos vemos aqui em um dos outros quadros que nós vamos começar a trazer aqui para vocês ao vivo, para conversar com as meninas aí que estão loucas para se tornar prof de pole, dar aulas de pole dance do absoluto zero.
Um beijo grande, obrigado. Já vou responder seus comentários já já. Tchau, tchau. Vejo vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.